Muito bem, amigos do Arena, estamos voltando para tratar do assunto da Frente Parlamentar para a Educação Física, com as presenças dos deputados Conte Bittencourt e Luiz Paulo. O Rio está perto de sediar a Olimpíada. Deputado Paulo Ramos, no discurso no dia do lançamento da Frente Parlamentar aqui na Assembleia Legislativa, lembrou que os profissionais da área de educação física poderiam ter sido lembrados, chamados pelos organizadores. Deputado Conte, há tempo hábil para isso? Porque a Olimpíada está aí, alguns meses aí pela frente, uns 4 meses vamos ter a Olimpíada. Isso há tempo hábil? Os profissionais não foram chamados? Olha, eu não tenho conhecimento dessa crítica nem desse cenário. Eu não sei se houve por parte dos organizadores dos Jogos Olímpicos aí uma interlocução com os setores aí da educação física. Esse tema, não houve. Se não houve, eu lamento. Foi só se não houve, eu lamento. Em cima do que disse o deputado Paulo Ramos, no dia do lançamento, que ele fez essa lembrança. Ora, se a gente vai ter uma Olimpíada, são 42 modalidades, os Jogos Olímpicos, né? E a gente não tem profissional de educação física ali nessa chamado, né? E aproveitando esse gancho da frente parlamentar, por que isso não poderia ter sido feito? O que eu lamento é não ter acontecido os investimentos na infraestrutura das redes públicas de educação. Qualquer lugar do mundo desenvolvido onde o esporte de alto desempenho tem bons resultados, ele começa justamente nos investimentos nas escolas já da educação básica, lá no início. Isso, de fato, não foi feito. E foi muito debatido na época que precedeu a escolha do Brasil para os Jogos Olímpicos, como se fosse um grande legado. Ou seja, formar uma nova geração de medalhistas. Isso rigorosamente não aconteceu. Não houve infraestrutura física, não houve incentivo aos profissionais de educação física. Talvez o deputado Paulo Ramos tenha se referido a essa questão. Exatamente. Não houve incentivo aos profissionais de educação física. Nós temos aqui o Estado do Rio, né, que vai sediou a Copa, vai sediar agora os Jogos Olímpicos. Nós temos seguramente 50%, 60% das nossas escolas da rede estadual, ele afirma aqui, como presidente da Comissão de Educação, não tem espaços para prática esportiva adequados, minimamente adequados. Quando a gente fala minimamente adequados, nós estamos falando de um ginásio coberto, um ginásio poliesportivo, com vestiários, com alojamentos razoáveis. Eu diria que hoje 60% da rede estadual não tem esses espaços adequados. Então, nesse aspecto, o deputado Paulo Ramos está coberto de razão. Perdemos aí esse legado, que seria um legado muito importante para o Brasil. Deputado Luiz Paulo. Na linha do deputado Conte Bittencourt, eu tive a oportunidade aí uns 3 ou 4 anos atrás, correr muitas escolas aqui da nossa Baixada Fluminense. Porque aquela questão de emenda de orçamento, que eu gosto de fazer emenda de orçamento sempre para áreas, por exemplo, uma educação, etc., sempre para o Estado ou para o município, mas focando naquilo que é básico. E uma das demandas que eu verifiquei claramente, chegar na escola, ou era assim, esse prédio é muito acanhado, nós não temos nada. Tem um terreno ali vazio do lado. Se a gente pudesse adquirir aquele terreno, e ali tem uma quadra coberta para prática esportiva, etc. Ou então, tinha o terreno, tinha uma quadrazinha de piso de concreto, mas sem nenhuma cobertura, mas se pudesse cobrir, porque o sol a pino castiga muito quando chove. Quer dizer, é o que o Conte está falando. Você faz uma Olimpíada, e qual é o legado para a formação de atleta? É da infraestrutura, principalmente as escolas. Ou os pequenos, ou pegar os pequenos clubes dos subúrbios, fortalecê-los e conveniar. Uma vez conversando com o deputado Paulo Ramos, dei o exemplo aqui do Imperial, que aqui em São Cristóvão tem um parque de piscina, etc. Se aquilo tivesse aberto, né, no primeiro momento, para todas as escolas, com professores de educação física, que ganho de qualidade, aí aquele clube funciona precariamente no final de semana para usar, até durante a semana está as moscas, e ao mesmo tempo o clube não tem rotatividade, aí tende, né? Esse é um programa, esse é o que o Luiz Paulo coloca, é um programa que se debate em algumas redes de educação há muito tempo. Boa parte dos clubes sociais e esportivos do subúrbio, especialmente, estão ou falidos ou semifalidos, subutilizados. Não tem lógica, né, os municípios não terem criado uma articulação das escolas da região num contraturno,
Ali você tem espaços para a prática esportiva muito mais qualificados e adequados que na maioria das nossas escolas da rede. Os senhores querem ver? O atletismo. Qual é a razão da Olimpíada? Começou no atletismo. Perfeito. É o ponto principal. Nós não temos mais o Célio de Barros, está ali em pezinho com a arquibancada, mas que virou estacionamento. Onde é que esses atletas treinam? Na Marinha, no Exército. São atletas militares, né, que passaram a ser atletas militares, porque aqui nós não temos instalação num lugar que vai sediar a Olimpíada. Eu vou te dar outro exemplo. O Conte votou nisso, votou a favor. No governo da Rosinha, finalzinho, eu aprovei uma lei aqui na casa, simples, é o vovó viu a uva. Quando o servidor público de qualquer poder viaja, a milhagem fica para ele. Isto chama-se apropriação indébita, porque quem está pagando a passagem é o poder público, mas a milhagem fica para o cidadão que viaja. Então, esta milhagem fazia um banco de milhagem para distribuir essa milhagem para atletas olímpicos e paralímpicos viajarem para as competições, que muitas vezes não vão às competições porque não tem recurso. Ótima ideia. A lei existe, não foi regulamentada na Rosinha. Quando o Cabral assumiu, eu pedi uma audiência, levei a lei, ele falou assim, maravilha, chamou o Regis Fischler, não aconteceu nada. Pezão assumiu como governador, não quando foi eleito não, quando assumiu, eu pedi audiência, que eu sou persistente, eu levei ele, Luiz Paulo, e aí já tinha a Olimpíada. Corretíssimo, chamou Leonardo Espíndola, que é o chefe de gabinete, para regulamentar, porque tem que regulamentar. Uhum. Aconteceu alguma coisa? Nada. Então, acaba não ficando legado em nenhuma área, né? Porque se o atleta precisa ser formado, ele precisa ir para a competição, mas você não tem quem... O recurso, né? O recurso, muitas né? vezes. Que muitas vezes a competição tem até o lugar para você ter a estadia, mas não tem para viajar. Como é que você pega uma criança que se apaixona pelos esportes, se na escola que ela estuda, pública, ela não tem infraestrutura nenhuma? A grande verdade é que nós estamos aí, né, nos aproximando dos Jogos Olímpicos, que acontece agora em agosto. Isso. Tá? E de legado, acho que na área de educação, na área de esporte, não ficou nada ou quase nada. Essa é a grande verdade. Eu não sei nem se vocês dão prioridade no voluntariado para a Olimpíada para os alunos de educação física. Especificamente não, são aqueles que aparecem, né, que sabem falar inglês, francês, espanhol. Mas devia dar prioridade. Deveriam dar, exatamente, porque se a gente está fazendo poder os professores de educação física estarem próximos ali dos atletas de alta performance. Claro. Para ser treinador de futebol, não é preciso ser formado em educação física. Esse é o entendimento da 6ª turma no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que por unanimidade negou o recurso do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo. Isso foi em 2014. Mas a CBF tem um curso para treinador de futebol que é regulamentado pela FIFA e só a partir daí que a pessoa poderá exercer a profissão. O Tite, técnico do São Paulo, e que recentemente foi cotado para substituir o Dunga, né? O Tite, técnico do Corinthians, que trabalha em São Paulo, já deu várias entrevistas. Ele é formado em educação física e, para ele, o treinador de futebol tem que ser ou deveria ser obrigatoriamente um profissional da área. Qual é a sua opinião sobre isso, deputado? Olha, eu estou mais na linha do deveria, porque você tem uma equipe técnica multidisciplinar. O treinador é aquele cara com aquela expertise, com aquela inteligência mais tática do esquema do jogo, da escalação. Hoje todos os grandes clubes, né, têm aí uma equipe multidisciplinar com especialistas bem formados, preparador, fisiologista, pós-doutor alguns, doutores, mestres, em todas as áreas. Seguramente esses grupos têm lá os profissionais de fisioterapia, de educação física, de medicina. Então eu estou um pouco, deveria. No condicional. Não, deveria. Talvez no futuro, né, essas novas gerações, tá, mas eu estou na linha do deveria. Concorda ou não? Na linha do deveria. Olha, na linha do deveria, eu concordo. Eu não sou corporativista. Eu acho que o preparador físico tem obrigatoriamente que ser formado em educação física. A ciência do futebol hoje mostra que você tem que ter uma equipe, como disse aqui o Conte, multidisciplinar. E o técnico
é aquele da estratégia da partida. Isso. Quem vai cuidar da parte física não é o técnico, são os profissionais de educação física, na parte muscular, os fisiologistas, na parte de alimentação, os nutricionistas, etc. O técnico é a estratégia do jogo, quem está melhor, quem está pior, etc, etc. E acho ainda, inclusive, preferencialmente, o técnico, se for um ex-atleta, melhor ainda. Outro dia eu vi uma entrevista com o Zico, não sei se você assistiu. O Zico dizia o seguinte, perguntaram a ele, e esses meninos aí da Copinha, né? Copinha é aquele... Copa São Paulo. Copa São Paulo. Isso. Da Copinha, são muito futuro, não sei o quê, esses meninos são difíceis. Ele falou, o Zico dizendo assim, olha, esses meninos acham que sabem tudo, que já são profissionais. Aí a carreira acaba. A vantagem do seu Zico é quando eu digo para ele, olha, vocês têm que fazer isso, aquilo, e eles acham que sabem tudo. Se eles ficarem rindo, eu digo assim, eu entendo disso, eu sou o Zico. Porque se eu for o José, ele falou, pô, José, tu não sabe nem jogar bola. Mas, Luiz Paulo, me parece que você que é mais conhecedor de futebol do que eu, me parece que a maioria desse plantel atual de técnicos, a maioria são jogadores de futebol. Né? Oswaldo Oliveira era preparador, o Filipão era preparador, o Tite é preparador, mas treinador também. O Tite não foi jogador de futebol? Foi jogador, claro. Foi zagueiro? Mas todos de qualidade. Complemento, o cara tem a experiência claro. de ter sido jogador, nem jogador, e mais a formação técnica. Desses agora... Até porque o jogador que entra nessa área de querer ser técnico, entender do comportamento do jogador, da fisiologia, ele acaba indo estudar mesmo. É verdade, sim. Senão ele para no tempo. Desses que o senhor citou, o Parreira nunca foi jogador de futebol. Sim, ele era auxiliar da preparação da Copa do Mundo de 70 do Admilton Tirol. O Coutinho. Parreira da escola do Coutinho. Exatamente, o capitão Coutinho, que era do Exército e foi também da comissão técnica. Mas o Coutinho ali parece que ele começa a criar uma nova geração de técnicos. Exatamente. O Coutinho é um divisor de águas. Mas o importante é que a equipe, e nessa equipe, tem que ter o preparador físico, tem que ter o professor de educação física. Cresceu muito, porque hoje nós temos preparador, médico, fisiologista, nutricionista, fisioterapeutas, psicólogos, inclusive, fazem parte há muito tempo. Exatamente. Então cresceu, realmente. E o que o senhor falou dessa obrigatoriedade tem que realmente existir, do preparador físico, ser formado em educação física. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva, que tratou do tema a Frente Parlamentar para a Educação Física, a Olimpíada, o esporte de um modo geral e também o futebol. Nós contamos com as presenças do deputado Conte Bittencourt. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Prazer foi todo meu e a Frente vai continuar trabalhando aí para valorizar os profissionais de educação física no estado do Rio de Janeiro. Com certeza. E também do deputado Luiz Paulo, que também vem sempre aqui no Arena Esportiva. Eu que agradeço, né? E como disse aqui o Conte, estamos juntos nessa luta. Com certeza. Você também pode assistir ao programa pela internet e é só acessar o site www.tvalerge.tv. Pode mandar sugestões através do nosso e-mail arenaesportiva@tvalerge. TV Alerge, o canal do povo fluminense.